E aí, beleza? A cidade fictícia de Falkenhayn, onde a Alemanha está começando a entrar em colapso, é o lar de Jojo, um garoto de 10 anos de idade que mantém Adolf Hitler como o seu amigo imaginário, mas não consegue amarrar os seus próprios sapatos. Ele é um verdadeiro nacionalista e um fanático, doutrinado com os ideais extremistas e ansioso para ajudar o seu país durante a guerra, e é por isso que ele está se juntando à Jungvolk, a seção júnior da juventude hitlerista, com o seu amigo Jörg. Eles vão passar o fim de semana inteiro em um acampamento administrado pelo capitão Klenzendorf, o seu segundo em comando Fred Finkel e a Fräulein Rahm, que é a encarregada da Liga das Garotas Alemãs. Eles recebem uniformes do tamanho de crianças e uma adaga especial antes de serem levados para experimentar uma variedade de atividades como lançamento de granadas, escavação de trincheiras, leitura de mapas e defesa contra gás, entre outras. Ou pelo menos os meninos são. As meninas são ensinadas a tratar ferimentos, arrumar camas e como engravidar. Jojo se sai bem em atividades como descrever pessoas marginalizadas e queimar livros, mas quando se trata de combate corpo a corpo, ele fica com medo e se esgueira para longe, ganhando a atenção dos meninos mais velhos. Quando chega a hora de o garoto aprender a matar, esses adolescentes veem o quão hesitante Jojo está e colocam um coelho em seus braços, pedindo para demonstrar. Ele jura que não está com medo, mas ainda não consegue se forçar a fazer isso. Então, ele tenta deixar o coelho ir. No entanto, o adolescente o agarra antes que ele possa fugir e o mata ele mesmo, passando então a zombar de Jojo por seu fracasso. Como ele está com medo como um coelhinho, eles começam a chamá-lo de Jojo Rabbit, o que o chateia e o faz correr para a floresta. Enquanto ele se senta na raiz de uma árvore chorando, o Hitler imaginário aparece e diz que coelhos são, na verdade, muito corajosos. Eles saem na selva todos os dias para pegar as suas cenouras e eles têm que ser furtivos para não serem pegos. Encorajado a ser um coelho poderoso, Jojo corre de volta para o acampamento, onde Klenzendorf está ensinando as crianças a atirar granadas sob a sua supervisão. Jojo passa por ele, rouba a granada que ele tem na mão e continua a correr para a floresta, onde ele joga a granada tão mal que ela quica em uma árvore e cai nos seus pés, explodindo no seu rosto. Jojo cai inconsciente, mas ele tem algumas memórias embaçadas de pessoas levando-o para o hospital e da sua mãe Rosie Betzler o visitando. Ele acorda alguns dias depois no seu quarto e a primeira coisa que ele nota quando sai da cama é o mancar em sua perna. A segunda sendo as cicatrizes no seu rosto que ele encontra ao olhar no espelho. A sua mãe vem checar como ele está então para abraçá-lo e lembrá-lo de que ele a tem, mesmo que o seu pai tenha ido embora e a sua irmã Ing tenha morrido. Depois de fazê-lo colocar o seu uniforme novamente, Rosie leva Jojo de volta para a sede da Jungvolk, onde eles encontram Klenzendorf alimentando Finkel de forma estranha. Klenzendorf já foi rebaixado por negligência, mas Rosie ainda o acerta na virilha com o joelho e dá um tapa nele com a sua luva, fazendo-o prometer que dará a Jojo algum trabalho a fazer, mesmo que não seja no campo, e que ele se sentirá incluído. A Jojo é dada a tarefa de colocar pôsteres de propaganda pela cidade e entregar convocações, o que ele faz com muito entusiasmo. Certa tarde, enquanto trabalha, ele encontra a sua mãe encarando um grupo de pessoas enforcadas na praça, e quando Jojo pergunta a ela o que eles fizeram, ela diz que fizeram o que puderam. Quando ele vai para casa mais tarde, sua mãe não está lá, e ele começa a ficar nervoso quando ouve barulhos vindo do quarto da sua irmã. Ele entra para investigar e encontra uma marca estranha no chão que sobe pela parede. Então ele insere a sua faca nela e consegue abrir uma seção falsa da parede. Há um espaço atrás dela suficiente para uma pessoa rastejar para dentro e vários objetos espalhados. No final dele, ele fica chocado ao encontrar uma jovem garota, Elsa Kor, que o segue para fora do quarto enquanto ele grita e corre pela casa com medo. Ela o pega quando ele está prestes a alcançar a porta da frente e o empurra contra a parede, mostrando que ela tem a sua adaga e admitindo que é judia, mas está lá porque Rosie a havia convidado para se esconder na sua casa. Se Jojo contar a alguém sobre ela, Elsa promete que dirá que ele e Rosie a ajudaram, o que faria com que eles fossem mortos também. Depois que ela retorna ao seu esconderijo com a faca, Jojo corre para o seu
seu quarto e discute as suas opções com o Hitler imaginário. Chegando à conclusão de que deveria negociar, ele pega uma faca de cozinha e uma panela para se proteger. Depois retorna ao quarto de sua irmã para dizer a Elsa que ela deveria encontrar outro lugar para morar. Ele fica com medo de novo, no entanto, quando ela o surpreende por trás, pega a faca de cozinha também e o expulsa do quarto. Jojo discute as coisas com o Hitler imaginário novamente, e eles chegam à conclusão de que ele deveria fazer Elsa se sentir segura para que ela baixe a guarda. Quando Rose volta à noite, Jojo diz que ouviu barulhos no andar de cima, mas ela diz que devem ter sido ratos. Depois que ela o coloca na cama, ela vai ver Elsa para dizer a ela para ser mais cuidadosa, porque se algo fosse acontecer, ela não poderia escolhê-la em vez de seu próprio filho. Ela também lembra a Elsa que enquanto houver pelo menos uma pessoa viva lá fora, então eles estão perdendo. No dia seguinte, Jojo vai à piscina, o que deve ajudá-lo com a sua perna. Ele nota que Klenzendorf e Finkel também estão lá, sentados bem próximos um do outro e demonstrando medo de Rose. Depois que a sua mãe sai, Jojo se aproxima deles e pergunta a Klenzendorf o que ele deveria fazer se encontrasse uma pessoa judia. A resposta é chamar a Gestapo, que matará a eles e a quem quer que os tenha ajudado. Jojo também se pergunta como alguém pode ao menos identificar uma pessoa judia, ao que Klenzendorf diz que também não sabe e que alguém deveria escrever um livro sobre isso. Assim que ele chega em casa, Jojo tenta falar com Elsa novamente. Depois de apontar que eles estão em um impasse, porque nenhum dos dois pode dedurar o outro se não quiserem problemas, ele diz a ela que permitirá que ela fique em troca de informações sobre o povo judeu, para que ele possa escrever um livro de denúncia. Elsa aceita e explica que eles são pessoas exatamente como ele. Mas como ele não acreditará nela, ela diz que eles são demônios amantes de dinheiro que têm alergia à comida. Jojo percebe o plano dela de fazê-lo trazer comida para ela. E quando ele começa a explicar que a raça ariana é superior e os judeus são fracos, Elsa o agarra, cobre a sua boca e o sacode, enquanto explica a ele que não há nada de fraco no povo judeu antes de voltar para o seu esconderijo. Quando Rose volta à noite, ela queima algo na lareira antes de servir um pouco de vinho e colocar música para tocar. Ela está muito feliz porque os aliados tomaram a Itália e a França será a próxima. Jojo começa a discutir com ela por ser contra o seu país. Então Rose corta a conversa e diz a ele para comer. Ela não está comendo, no entanto, alegando que não está com fome, e Jojo rapidamente suspeita que ela esteja guardando a comida para Elsa. Então ele decide comer as sobras ele mesmo. Ele acha que se o seu pai estivesse lá, ele entenderia. E como ele quer tanto vê-lo, Rose veste a jaqueta do seu marido e pinta uma barba no seu rosto com cinzas para repreender Jojo por falar daquele jeito com a sua mãe. Usando a voz de seu marido, ela também pede a ele para cuidar dela porque ela está fazendo o melhor que pode. Então ela aumenta a música e faz Jojo dançar com ela. No dia seguinte, Jojo dá a Elsa um lápis e papel para ela desenhar onde os judeus vivem e onde as mulheres judias botam os seus ovos. Elsa começa a desenhar, mas se recusa a responder a perguntas sobre a sua família. No entanto, ela conta a Jojo sobre o seu noivo Nathan, que está longe lutando com a resistência. O desenho que ela dá a ele é um desenho da sua cabeça, porque é lá que o povo judeu vive. Jojo tem uma ideia para um plano. Ele escreve uma carta fingindo ser Nathan, terminando com Elsa e a lê para ela, que obviamente não acredita nele, mas ainda a machuca ouvir coisas tão horríveis sobre ela, com o nome do seu noivo associado a isso. Ela corre de volta para o seu esconderijo e vê-la tão chateada e humana faz Jojo se arrepender de tudo. Então ele escreve uma nova carta como Nathan, dizendo que a última não era verdade e que ele ainda a ama de verdade. Elsa agradece a ele e pede que ele traga mais cartas no futuro. Eles jogam um jogo de quem consegue nomear mais pessoas famosas e importantes dos seus lados, e Elsa vence quando menciona Jesus. Algum tempo depois, Jojo e Rose vão dar um passeio na margem do rio, e Rose diz como essa área costumava ser diferente. Havia pessoas o tempo todo lá, dançando e aproveitando o romance, o que ele rejeita. Rose também acha que as crianças não deveriam estar discutindo política, elas deveriam estar brincando e subindo em árvores
árvores e todos deveriam estar dançando como um sinal de liberdade. Jojo menospreza isso também e sai na sua bicicleta, com Rose o seguindo de perto. Quando eles chegam à estrada, eles veem um caminhão de soldados voltando para casa, parecendo derrotados. Jojo volta para sua casa de mau humor também. Então Elsa tenta distraí-lo contando histórias de fantasia ridículas sobre o seu povo. Ele começa a se afeiçoar a ela e a aproveitar a sua companhia, pelo que o Hitler imaginário o repreende mais tarde, dizendo que o seu cérebro alemão não deveria ser mandado por aí. Depois que ele vai dormir, Rose passa um tempo com Elsa, dizendo que está feliz por tê-la e vê-la se tornar uma mulher, já que ela não pôde fazer isso com a sua filha. No dia seguinte, Jojo vai à sede da Jungvolk, onde encontra Klenzendorf e Finkel conversando um com o outro, com seus narizes quase se tocando. Uma clara tensão entre eles. Jojo diz a eles que está escrevendo uma denúncia sobre os judeus, mas eles riem dele, não acreditando que seja real. Klenzendorf decide compartilhar com ele alguns designs que ele fez para os seus uniformes e os de Finkel, que são muito extravagantes. Então ele dá a Jojo uma nova tarefa. Ele deve coletar sucata para o esforço de guerra. Ao caminhar pelas ruas vestido de robô, Jojo vê a sua mãe distribuindo pequenos panfletos antinazistas. E ele também se encontra com York, que foi aceito como soldado. Quando Jojo diz que capturou uma pessoa judia, York responde que viu uma na floresta e não entende qual é o grande problema, o que dá a Jojo muito em que pensar. Ele visita a Elsa assim que volta para casa e a presenteia com alguns lápis de cor que encontrou por aí, mas ele também a lembra de que é ilegal para um extremista e uma pessoa judia serem amigos. Elsa aponta que ele não é realmente um extremista porque ele não a machucou. Ele é apenas um garoto solitário tentando encontrar um lugar para se encaixar. Eles concordam em discordar. Depois que Elsa percebe o quão suja ela ficou, Jojo permite que ela saia do quarto e tome um banho. Até pega emprestado algumas roupas da sua irmã. Eles estão prestes a jantar juntos quando alguém bate na porta. E depois que ela corre de volta para o seu esconderijo, Jojo abre a porta para encontrar um grupo de oficiais da Gestapo liderados por Hermann Dertz. E logo atrás deles, Klenzendorf e Finkel chegam também, dizendo que eles tinham que trazer algum panfleto para Jojo, o que soa como uma desculpa. A Gestapo imediatamente começa a vasculhar a casa em busca de qualquer atividade suspeita, enquanto Dertz pergunta a Jojo por que a sua mãe fica fora o dia todo e por que falta a faca no seu uniforme. Elsa aparece então usando as roupas de Ing e fingindo ser ela. Ela diz a eles que foi ela quem pegou a faca, porque o seu irmão a estava incomodando. Então a Gestapo vai revistar o quarto dela em seguida. Dertz ainda suspeita dela, então ele pede os seus documentos. Elsa pega a identidade de Ing em suas gavetas e a entrega a Klenzendorf, que pergunta sobre a data de seu aniversário. Elsa adivinha corretamente e Klenzendorf a deixa ir, mas Dertz intervém quando ele vê o livro de denúncia de Jojo. A Gestapo começa a folheá-lo, rindo de todos os desenhos demoníacos do povo judeu, e enquanto Klenzendorf não parece muito divertido, Elsa se sente bastante chateada e traída quando eles chegam a uma sessão onde Jojo descreveu todas as maneiras como Nathan deveria morrer. Felizes por não terem encontrado nada de errado, a Gestapo vai embora e Klenzendorf devolve a identidade a Elsa e a faca a Jojo. Elsa descobre que a data nos papéis é diferente do que ela disse, o que significa que Klenzendorf os estava ajudando o tempo todo. Jojo aponta que ninguém sabe realmente que Ing está morta, então Elsa poderia fingir ser ela e viver com eles normalmente. Mas ela ainda se sente magoada pelo conteúdo do livro, então ela diz a Jojo que eles não podem ser amigos. O Hitler imaginário grita com ele por tentar fazer amizade com Elsa e pensar que ela é uma boa pessoa, e diz a ele para rever suas prioridades. Enquanto está fora buscando um pouco de comida, Jojo encontra Rose enforcada na praça. Devastado, ele se agarra às pernas dela e chora copiosamente, até mesmo tentando amarrar o seu sapato, sem sucesso. Depois de olhar para o corpo por horas, ele vai para casa com a sua faca na mão, culpando Elsa pela morte dela e pronto para esfaqueá-la por isso. Ela para a mão dele bem a tempo e ele só consegue arranhá-la. Enquanto ele começa a chorar de novo, Elsa se compadece dele e o conforta. Ela explica que sempre soube que Rose fazia parte da resistência, embora não conheça os detalhes, e que o pai de Jojo está lutando pela resistência também. Mas Rose disse o oposto para não o aborrecer. Ela também confessa
confessa que os seus pais foram levados para um campo de concentração. Então, os dois só têm um ao outro. Jojo começa a ir para as ruas para catar comida em lixeiras e nota como a cidade está ficando destruída a cada dia. Ele e Elsa começam uma rotina juntos, compartilhando refeições e aproveitando as cartas falsas de Nathan que Jojo escreve. Certa tarde, a cidade entra em um estado caótico quando os aliados iniciam uma ofensiva, aproveitando-se do fato de Hitler ter desistido. Jojo se depara com York, que está carregando algumas armas por aí porque o exército está tão desesperado por soldados que eles estão enviando às crianças. Jojo diz a ele que a pessoa judia que ele capturou é meio que a sua namorada agora e que ele está preocupado porque é ilegal, mas York aponta que ele conheceu os russos e os japoneses e que eles são piores que o povo judeu. Ra os encontra em seguida e após mandar York sair com uma arma, ela dá a Jojo uma jaqueta de uniforme para que ele não seja baleado pelo seu próprio lado por acidente. Uma bomba explode na área então e Jojo fica tonto enquanto assiste todos lutarem, incluindo crianças e idosos e até mesmo Klenzendorf e Finkel usando os seus designs extravagantes. Jojo está com muito medo de lutar, então ele se esconde em um prédio abandonado até que tudo acabe. Ele sai depois que as coisas se acalmam e vê os americanos tirarem as bandeiras para substituí-las pelas suas próprias, celebrando a sua vitória. Os soldados soviéticos estão capturando todos os extremistas que vêm, incluindo Diertz e o restante da Gestapo. E vendo a jaqueta que Jojo está usando, eles o levam também. Ele encontra Klenzendorf entre os outros prisioneiros, que diz que ele é um bom garoto e que ele deveria cuidar da sua irmã antes de tirar a sua jaqueta e cuspir nele, chamando-o de judeu para que os soldados o deixem ir. Jojo só pode assistir enquanto Klenzendorf é levado para ser executado por um pelotão de fuzilamento. A caminho de casa, ele encontra York, que diz que irá ver a sua mãe para um abraço. Quando ele aponta que a namorada de Jojo pode ser livre agora, ele fica abatido com a ideia de Elsa ir embora e corre de volta para casa. Ele decide mentir para ela e dizer que a Alemanha ganhou a guerra para que ela não possa ir embora, mas depois de folhear o seu livro e ver desenhos de sua mãe e de um coelho em uma gaiola, ele finge escrever outra carta de Nathan e a lê para ela, dizendo que ele tem um plano para tirá-la escondida da cidade. Então Elsa finalmente confessa que Nathan morreu no ano passado de tuberculose, mas que ela achou as cartas reconfortantes. Jojo admite que a ama romanticamente, mas ele sabe que ela só o ama como um irmão, com o que ela concorda, então ele quer ajudá-la a escapar de qualquer forma. O Hitler imaginário fica decepcionado com ele por isso e tenta convencê-lo a mudar de ideia, mas Jojo finalmente o enfrenta e o chuta para fora de casa pela janela. Elsa fica hesitante em sair, mas Jojo a encoraja até que ela consiga cruzar a porta. Naquele momento, um carro com a bandeira americana passa, então Elsa dá um tapa nele por ter mentido para ela. Ao se perguntarem o que fazer a seguir, eles decidem dançar para celebrar a sua liberdade. Terminando assim, Jojo Rabbit, filme de comédia e drama de 2019, e eu espero você no próximo vídeo.